E há alguns elementos que nós, como igreja do Senhor, nós devemos ter, devemos cumprir, devemos fazer. E na semana passada, irmãos, na introdução, eu falei muito sobre isso, né? Fiz uma introdução um pouco longa, inclusive, falando, irmãos, de algo que assim tem me chamado a atenção ultimamente, tem me chamado a atenção na vida de muitos crentes, na vida de muitas pessoas. Há uma expectativa que as pessoas têm, talvez errada, da igreja. Uma expectativa de que a igreja tem que proporcionar as coisas, a igreja tem que fazer as coisas. Ela tem que fazer, ela deve fazer. Mas, irmãos, será que ela deve fazer no sentido de que a igreja tem que suprir a necessidade emocional das pessoas? Tenho visto alguns e ouvido alguns pastores na internet e entre nós falando sobre isso. O sentimentalismo que tem tomado conta do coração do povo de Deus, e o povo de Deus chega a pensar que é credor de Deus. Ou seja, eu estou aqui para receber, estou aqui para receber algo. Quando o povo não adora durante a semana inteira, quando o povo não canta a música de Deus a semana inteira, quando o povo não ora a semana inteira, aí chega no domingo e só no domingo à noite, e aí o culto não faz sentido, a igreja não tem graça, né? Quando o povo vive mais para si do que para Deus, quando a igreja é mais rejeitada do que Deus, do que qualquer outra coisa, né? Ou seja, muitas outras coisas tomam e ocupam o lugar de Deus. E obviamente, irmãos, o sentimentalismo vai tomando conta. E nós não entendemos que nós somos adoradores. E que, sendo adoradores, nós estamos aqui para prestar culto. Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. E cultuar ao Senhor é o que nós oferecemos. O que nós vamos receber, irmãos, é a consequência da benevolência, da mão benevolente desse Deus. Como eu li no começo, que Ele possa estender a mão dEle com misericórdia para cada um de nós. E Ele possa dar a sua misericórdia a cada um de nós. E eu falei, irmãos, baseado lá em Atos capítulo 2, do verso 37 ao verso 47 que nós lemos, eu vou ler novamente com você, mas eu falei que uma das coisas, a primeira coisa que a igreja precisa entender é que ela precisa crescer no calor do companheirismo. Nós temos sido companheiros uns dos outros, nós temos andado ombro a ombro. A palavra-chave, irmãos, para companheirismo e que está no texto é o fato que você vê no versículo de número 42. E perseveravam, perseverar, palavra-chave para essa questão de companheirismo, persistir, permanecer. Nós estamos permanecendo, nós estamos ficando firmes na nossa posição, estamos juntos, ombro a ombro, realizando individualmente e coletivamente aquilo que Deus pediu para que nós realizássemos. Irmãos, o segredo da igreja, do começo da igreja é isso. Segunda-feira eu preguei no seminário uma mensagem e eu falei justamente um pouquinho sobre isso baseado em Atos 13, que a essencialidade de uma igreja, irmãos, ela precisa ser bíblica, e para ela ser bíblica tem que ter 3 elementos, lá no texto, uma igreja que adora, uma igreja que ora e uma igreja que ouve a voz do Espírito Santo. E o que está se inventando aí? Um monte e uma parafernália de coisa, em que as igrejas não estão sendo conduzidas à adoração, as igrejas não estão sendo conduzidas à oração, as igrejas não estão sendo conduzidas a ouvir o que o Espírito Santo de Deus fala, estão sendo conduzidas a ouvir aquilo que um pregador motivacional está falando. Eu tenho que falar ao meu coração, Deus tem que destruir teu coração, porque eu e você, na minha essência, na nossa essência, nós somos pecadores, nós temos, irmãos, que ser destruídos, para que Deus reconstrua, e reconstrua uma pessoa, conforme Efésios 4 fala, uma pessoa, a estrutura da pessoa de Cristo Jesus, e Deus vai fazer isso no seu dia a dia. Lá fora, as igrejas estão assim, Por quê? Porque elas estão buscando algo que a Bíblia não lhes dá.
mas nós buscamos algo que a Bíblia nos dá. Nós buscamos algo que a Bíblia nos dá, e o que a Bíblia nos dá é: Senhor, fala ao meu coração. Destrói, Senhor Deus, o que está dentro de mim e constrói o que é teu. Lá fora quer construir em cima de sentimentalismo, de qualquer outra coisa. Nós aqui queremos construir em cima do poder do Espírito Santo do Senhor. Vamos ler Atos 2, 37 a 47, em pé. Atos 2, 37 a 47. A igreja precisa crescer no calor do companheirismo, mas ela precisa também crescer na intensidade do discipulado bíblico. Atos 2, 37 a 47. E ouvindo eles isto compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e com singeleza de coração. Todos juntos? Amém? Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, de todo o nosso coração pedimos, fale ao nosso coração. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, há uma grande verdade aqui nesse texto, de que os apóstolos, eles estavam reunidos, estavam juntos, e as palavras que são colocadas aqui por Lucas, obviamente orientadas e escolhidas pelo Espírito Santo, Lucas vai nos dar, irmãos, uma visão de um grupo de pessoas que tem desejo de estar unidos. É um grupo de pessoas que fazem questão de estarem juntos, de permanecer, de perseverar. Tempos atrás eu preguei aqui na igreja uma mensagem que eu falei sobre consenso espiritual. O consenso espiritual, irmãos, que é estar sob uma autoridade, viver sob essa autoridade, seguir sob essa autoridade, isso traz bênçãos para a vida individual e para a vida coletiva. Agora, aquele que se acha alguma coisa, e quando eu falo alguma coisa, eu não estou sendo pejorativo. Aquele que se acha alguma coisa diferente disso, normalmente ou ele causa problema ou ele sai. Em que sentido? Não quero estar sob essa autoridade. Eu não quero estar sob o ensinamento dos apóstolos. Irmãos, perseverar, é algo que é de dentro, é você que tem que querer isso. Você tem que querer, mesmo que suas tripas se removam, mesmo que o seu interior se remova. O que está acontecendo? Entenda, ore e se submeta. E isso é importante, desde o púlpito da igreja, desde o pastor a todos os membros. Aliás, todos nós somos ovelhas do mesmo pastor, amém?
Todos nós somos ovelhas do mesmo pastor. Então, irmãos, desde mim, ou vocês, todos nós que estamos em pé de igualdade, nós temos que ter esse desejo no nosso coração, o desejo de perseverar. E quando essas questões são desenvolvidas, quando essas questões são alicerçadas e elas são sedimentadas no nosso coração, há espiritualmente um consenso sob o qual Deus tem liberdade de agir. Deus terá liberdade de atuar, Deus terá liberdade de falar, Deus terá liberdade para ensinar. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Não pode ser só uma música, não pode ser só algo que eu fale da boca para fora. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. E que música linda que é, mas não pode ser só uma música. Tem que ser o desejo do nosso coração. Senhor, eu quero aprender. O Salmo 24, irmão, não pode ser só um salmo de chavão batista bíblico, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu tenho que desejar estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, a todos os momentos que eu puder. Amém? Eu devo. Vai ter um momento que você vai sair, você vai viajar, vai, irmão. Se você levar o pastor, amém. Não, estou brincando, não vai poder levar, né? Mas vá, não tem problema nenhum isso, entenda bem isso, não há problema. Moisés, quarta-feira passada, não estava aqui, né? Foi para o Coco Bambu, né? Quer dizer, foi lá jantar, né? Que bênção. Irmãos, está aqui, toda semana está aqui. Fizeram falta? Fizeram falta. Né? Fizeram falta, a gente sente falta dos irmãos, e a gente sabe que não é realidade para todos estarem aqui todos os momentos, a gente sabe disso, não há problema, mas faça o seu esforço de estar na casa do Senhor, porque, irmãos, fazendo isso, e ficar perseverante no ensinamento, na comunhão, vai abrir a oportunidade de maravilhas acontecerem. Maravilhas não acontecem na minha igreja. Por que maravilhas não acontecem na sua igreja? Por que o milagre do céu não acontece na sua igreja? Porque talvez, irmãos, existam muitos corações rebeldes. Talvez existam muitas pessoas que estão vivendo em pecado. E não só pecado que ela está cometendo erros, mas o pecado de ser contrário à autoridade. É a autoridade do pai, da mãe, a autoridade do pastor também, do professor, do diácono, a contrariedade. E isso, irmãos, não cria um ambiente para que o milagre de Deus aconteça no seio da igreja. É importante que nós entendamos isso, e isso está no pano de fundo aqui. Agora, se eu preciso crescer no companheirismo, de perseverar, eu também preciso crescer. A igreja precisa crescer na intensidade do discipulado bíblico. Nós, irmãos, somos discípulos de Jesus, mas nós também precisamos discipular e ensinar outros a serem discípulos de Jesus. Isso não é responsabilidade só do pastor, só do diácono, só do professor. Todos nós temos essa responsabilidade, todos nós. Discípulo é um aluno, um seguidor disposto a dar prosseguimento ao trabalho de seu mestre. Você, como seguidor do seu mestre Jesus, quer dar prosseguimento ao trabalho dele? Você quer ver o mesmo milagre de vida eterna que ocorreu em você, ocorrer na vida de outras pessoas? Então você precisa ser um discipulador. Irmãos, a palavra-chave aqui, no versículo de número 45, é repartir. Repartir com todos. Uma das coisas que é importante nós entendermos, quando a gente fala de discipulado, o discipulado não pode acontecer sem ensinamento. O discipulado não pode acontecer sem que as pessoas queiram aprender. O discipulado não pode acontecer se não houver corações dispostos a ler a Bíblia, a orar. O discipulado não pode acontecer se as pessoas não tiverem com o coração aberto para ter mudança de vida. E ser discípulo de Jesus é morrer para si, para viver para Jesus. Então não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que você vive agora, você vai viver pela fé no Filho de Deus, o qual deu a vida dele por você, porque te ama, amém? Porque ele te ama. Irmãos, é muito importante nós entendermos isso. E aqui
falando de discipulado, obviamente o discipulado ele é muito abrangente, mas me chama a atenção no texto algo que tem a ver com perseverar, algo que tem a ver com essa questão de estar sob autoridade, de ensinamento que os apóstolos estão ensinando, é essa questão do repartir com todos. Irmãos, se tem uma coisa que muitas vezes as pessoas se convertem, mas elas não convertem o bolso, e eu não vou aqui propriamente falar de dízimo, tá bom? Não estou falando aqui de dízimo e de oferta, embora isso esteja envolvido também, porque você vai entender aqui no texto, que no versículo 44, a Bíblia vai dizer que eles tinham tudo em comum, ou seja, o que é problema do outro é problema meu, a necessidade do outro é uma necessidade minha, a necessidade do outro eu posso suprir. E o que o texto, irmãos, e o que a igreja está vivendo nessa época? A igreja, ela não pode ser uma igreja alheia às necessidades que estão à volta dela. Nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, nós temos que entender, sentir e viver junto às necessidades das outras pessoas. O que é voltar ao primeiro amor? Voltar ao primeiro amor é falar de Cristo, é ter aquele coração que fala de Cristo. Irmãos, voltar ao primeiro amor é se dedicar. E eu vejo aqui um povo dedicado, e tamanha é a dedicação do povo, que eles são ensinados que tudo aquilo que eles têm não é só deles. Tudo aquilo que eles têm são de todos, é para o benefício de todos. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, é para o benefício da comunidade. É para que essa comunidade de salvos em Cristo Jesus tenham o suficiente para viver bem na presença do Senhor. Jesus, irmãos, discipulou 12 homens por 3 anos e meio. Eles aprenderam isto com Jesus. Jesus não reformou esses homens, mas Jesus transformou a vida deles em homens que abandonaram suas vidas, seus empregos, sua vida de empresários, para serem pescadores de homens, para serem aqueles que fariam a vontade do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, por favor, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, Sermão do Monte, né? Vocês estão estudando? Isso aí. Sermão do Monte, capítulo 6, verso 25. A Bíblia vai dizer para nós, no capítulo 6, verso 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto pelo que haveis de comer. Para se comer, precisa ter dinheiro. Precisa se trabalhar, precisa plantar, precisa colher. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Irmãos, Deus não está falando assim, para de trabalhar, para de fazer tudo. Isso não deve ocupar sua mente. Uma das coisas que a igreja, nós precisamos crescer no discipulado bíblico e entendendo o livro de Atos, entendendo o que é ser igreja, uma das primeiras coisas que nós precisamos entender é que nós precisamos converter a nossa mente a sermos pessoas dadivosas. Não se preocupem com essas coisas pequenas. Olha o versículo 27 ao versículo 28. E qual de vós poderá com os seus cuidados, acrescentar 50 centímetros à sua altura, à sua estatura? 45 a 50 centímetros, um côvado. É a distância daqui, do seu dedão até essa parte aqui. São 45 centímetros, mais ou menos, era a medida de lá. 45 a 50. Você pode acrescentar 45 ou 50 centímetros. Não andeis ansiosos por causa dessas coisas. Né? Versículo 28. Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, que não trabalham nem fiam. Deus, irmãos, está ensinando aqui um princípio de interpretação bíblica que eu falei para os irmãos um tempo atrás. Ele usa algo grande e algo pequeno.
algo negativo e algo positivo. Por que tanta preocupação com essas coisas? Por que que nós devemos colocar a nossa mente ou empenhar tanto a nossa mente com essas coisas? Sendo que o Senhor as providencia para nós no nosso dia a dia. Há um fato muito mais importante a nós do que qualquer outra coisa. O fato mais importante para nós, como a igreja aqui do livro de Atos, que ela está vivendo, é esse momento de comunhão. O que deve nos interessar, irmãos, é estarmos juntos, clamando, pedindo a Deus, que corações que não conhecem ao Senhor, conheçam o Senhor como Salvador. Pessoas possam ser abençoadas e atingidas, serem alvo da vida eterna, do mesmo milagre de vida eterna que nós, hoje, assim o somos. Versículo de número 31. E não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Não vos inquieteis com essas coisas. Versículo 33. Todos juntos? Mas... 34? Amém? Então, o que eu e você devemos fazer? Irmãos, Jesus não está falando, olha, viva uma vida miserável, seja pobre, não é isso. Não, pare de ter carro, pare de ter casa. Não tenha casa na praia, não tenha casa no campo. Não é isso. Jesus está falando que essas coisas não podem tomar primazia na nossa vida. Essas coisas não podem ocupar o primeiro lugar. Essas coisas não podem tomar o nosso coração. E sendo muito direto e muito objetivo, irmãos, o que o discipulado que essa igreja estava vivendo e que esse povo estava vivendo era Jesus, e os apóstolos estavam ensinando para eles, assim como aprenderam de Jesus, é que Deus tem uma preocupação muito grande com que o povo de Deus não seja um povo avarento. Deus tem uma preocupação com que o povo seja um povo que tenha o coração aberto. Repartir é uma coisa que um avarento não faz. Um avarento, ele retém. Quanto mais ele tem, melhor é para ele. E aqui, irmãos, eu quero fazer um parêntese com você, eu só vou citar e depois você pode ler. Quando o Jetro chega para Moisés, e Jetro vê toda aquela situação que Moisés está vivendo, em Êxodo 18, 21, Jetro fala, Moisés, você tem que ter homens que sejam capazes, mas Moisés, você vai colocar homens para liderar, homens que não sejam dados à avareza, homens que tenham o coração livre de serem avarentos. E quando nós, irmãos, olhamos para o texto de Atos, nós vemos pessoas vendendo suas propriedades. Nós vemos pessoas que têm recursos financeiros desse mundo e elas empenham o recurso financeiro para abençoar vidas. Ninguém está, hoje em dia, falando que se deva fazer isso. É o exemplo dessa igreja. É o exemplo desse povo. E trazendo para os nossos dias, irmãos, trazendo para o nosso momento, nós temos que entender, irmãos, que muitas vezes há pessoas que não dão oferta missionária, há pessoas que não dão dízimo. Primeiro, porque não concordam. Já está em discordância com a palavra do Senhor. E se não concordam, talvez estejam num segundo grau de problema. Qual é o segundo grau de problema? Está em desacordo com a autoridade de Deus e da igreja. Porque a igreja crê no dízimo, a igreja ensina isso. Então a pessoa está cometendo dois erros, numa escala ou em dois degraus diferentes na vida e incorrendo num erro que não precisaria estar desse jeito, dessa forma. Uma das coisas, irmãos, que o discipulado bíblico nos ensina é a mudança do nosso coração. Tirar os olhos das coisas terrenas e colocar os olhos nas coisas celestiais. Mas o Senhor Ele dá a oportunidade para que algumas pessoas tenham bens deste mundo
para que elas possam ajudar e a olhar com amor para os bens futuros, para o bem celestial. Nós recebemos lá no seminário uma doação de Bíblias. A igreja de Cidade Ademar ficou como um polo de distribuição de Bíblias. Chegaram ao Brasil, se eu não me engano, 15 mil Bíblias. E nós pegamos 5 caixas de Bíblias para a nossa igreja. Eu peguei 3 para a nossa igreja e 2 eu vou levar para a igreja do Calux. Irmãos, homens e mulheres, uma igreja, ela começou a comprar a Bíblia, mandou imprimir Bíblia na língua portuguesa. E sabe o que aconteceu tempos atrás, com uma outra doação? Um grupo aí pegou Bíblias e deixou essas Bíblias guardadas na igreja. As Bíblias estragaram. Pessoas que desembolsaram, que deram dinheiro, que ajudaram. Mas alguns talvez na ganância, na avareza, vou pegar, vou deixar. E não usou as Bíblias da forma que deveria. Tínhamos Bíblias aqui um tempo atrás, o irmão Nelson falou que uma missionária na Bahia precisava, recolhemos as Bíblias aqui e mandamos mais de 20 Bíblias lá para a irmã. Não estavam sendo usadas aqui, mas foram para lá. Irmãos, agora nós temos Bíblia, temos pessoas, vamos evangelizar, vamos sair a campo, Deus vai salvar as almas e essas almas já terão uma Bíblia para ler. Maravilhoso isso, irmãos. Veja que pessoas que poderiam juntar o seu dinheiro, guardar o seu dinheiro, investir na bolsa de valores ou qualquer outra coisa, elas estão preocupadas em usar os seus recursos para que pessoas possam conhecer Jesus e a vida eterna. Irmãos, nós muitas vezes não aprendemos a dar. Parece que nós, o povo de Deus, estamos aprendendo a ter dó, né? Atos 4, vai em Atos 4, por favor, Atos 4, verso 32 a 35. Falando dessa igreja, falando desse povo, olha que coisa linda, Atos 4, verso 32 ao verso de número 35. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado alguns. Todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido. Preste bem atenção a isso. Traziam o preço do que fora vendido. E o depositavam aos pés dos apóstolos. Esse era o desejo das pessoas. Irmãos, o dízimo não se dá para pastor, o dízimo não se dá para a igreja. O dízimo, por exemplo, é de Deus. Se a igreja, se o pastor ou a igreja, a diretoria, que nem é o pastor que administra, é a igreja, a diretoria, faz uma má administração, eles vão se virar com Deus. As pessoas vão se ver com Deus. Agora veja bem, se depositavam aos pés dos apóstolos e repartia-se a cada um segundo a necessidade de cada um. Segundo a necessidade que cada um tinha. No capítulo 5, você conhece a história de Ananias e Safira. Diferentemente do que ocorre aqui no versículo 34 e 35, eles venderam, pegaram uma parte, guardaram para eles, e não colocaram assim como os demais. Pedro fala, Ananias, você vendeu por tanto? Aí pergunta para a mulher de Ananias, né, ele já tinha sido enterrado, foi por tanto, ela mentiu, também morreu. Irmãos, Deus não vai matar as pessoas hoje em dia, mas tem pessoas que hoje estão, infelizmente, espiritualmente morrendo, porque têm sido avarento. E avareza não é só querer para si, avareza também significa não devolver, não dar a Deus aquilo que o Senhor quer. E não é só financeiramente falando, é você ver a necessidade, dó. E eu até anotei aqui, irmãos, talvez eu quero me fazer entendido, tá? Com o que eu vou dizer agora. Muitas vezes nós
temos a preocupação de ajudar as pessoas, e eu já recebi muita ajuda assim, não há problema nenhum nisso, tá? Você dá uma roupa já usada, tem gente que dá roupa muito surrada, né? E em muitos momentos, talvez a pessoa poderia até dar uma roupa nova, e eu não estou falando preencher um armário, mas uma roupa nova poderia ser dada, poderia ser doada. Será, irmãos, que Deus tem dado recursos para nós? Eu acho interessante que, assim, na minha vida, em muitos momentos em que o dinheiro chegava no meu bolso, era a hora que algumas pessoas tinham necessidade. Chegava alguma coisa, eu ganhei um prêmio no banco, aí além de dar o dízimo do que veio lá no PLR, no PPR, dava o dízimo. Aí alguém tinha uma necessidade, a gente ia lá e ajudava. E bancava, né? No sentido de ajudar e abençoar, isso não ficava ali entre 3, 4, 5 pessoas, igualzinho acontece aqui na igreja. Tem uns irmãos que fazem isso aí entre eles, né? Eles resolvem diversas situações, e é justamente às vezes na hora que o dinheiro chega na tua mão, é a hora que você tem que repartir, que você tem que ser generoso. Irmãos, o verdadeiro discipulado bíblico, ele começa com isso, porque um povo generoso abre caminho para o milagre de Deus acontecer. Um povo que tem generosidade no coração abre caminho para que as coisas do Senhor aconteçam. Na semana que vem, eu vou falar sobre um outro aspecto que é importante que a igreja cresça. Além de nós crescermos na intensidade do companheirismo e também do discipulado bíblico, nós precisamos crescer, irmãos. A igreja precisa crescer na intensidade da verdadeira adoração. Somos adoradores de verdade? Temos adorado ao Senhor? Eu acho que a gente pode falar amém. Amém? Nós somos, irmãos, e temos que adorar ao Senhor. Precisamos aprender, e nós estamos aqui para isso. Então eu convido você, semana que vem, venha. E se Deus está falando ao seu coração, irmão, em nome de Jesus, abra o seu coração e diga a Deus: Senhor, eu estou aqui, usa-me, muda-me, ajuda-me, Senhor, a me consertar diante do Senhor. E eu quero dar 1 minuto para você fazer isso, em oração silenciosa, antes que eu ore, para nós encerrarmos o nosso culto. Ore em silêncio e ore pedindo por você: Senhor, me ajude. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Peça ao Senhor para que Ele te abençoe, para que Ele te ajude, para que Ele te dê graça. Amém? Vamos nos pôr em pé? Irmãos, eu quero pedir a você que, por favor, ore pela família do irmão José Batista. Acho que lá na Bahia faleceu parente, né, do irmão José. Quem é? O irmão do irmão José Batista faleceu. Isso, o irmão por parte de pai. Então, nossos sentimentos ao irmão José e à família, que Deus conforte e console, né, o coração dos irmãos. Então vamos orar, os irmãos vão orar em casa também por ele, né? Então leve esse pedido com você pela família do irmão José. Oremos ao nosso Deus. Pai, nós agradecemos a Ti a bênção de estar nessa noite na Tua casa.